Bom dia a todos. Meu nome é Rafael, como bem disse. Eu sou um dos fundadores da Simbiose Social, uma startup que atua com direcionamento de imposto para projetos de impacto social. Em menos de 2 anos de empresa, a gente já atingiu o potencial de mais de 100 milhões de reais para projetos de impacto. E acabamos de ser indicado pela Fundação Schwab, do Fórum Econômico Mundial, para ser para o Prêmio Empreendedor Social do ano de 2018. E quando você bota um empreendedor no palco, principalmente quando as coisas começam a dar certo, a trajetória natural quase é colocar um monte de slides contando da empresa e começar a tentar fazer um pitch corporativo, mostrar o modelo de negócio, como que as coisas estão dando certo, como que é fazer isso. E eu fiz um esforço muito grande para não ir para essa linha aqui hoje e contar um pouquinho para vocês como que foi a minha escolha de empreender. E depois de empreender socialmente, como que isso foi na tomada de decisão. Assim que eu acho que, como muitos de vocês aqui, eu tenho 24 anos, eu saí de uma faculdade de administração há pouco tempo, e eu queria contar que essa história toda ela começou quando eu era muito criança. O primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo foi com 7 anos de idade, e isso veio como quase que uma válvula de escape. Eu passava na minha casa por uma série de problemas familiares, que uma criança, às vezes, não conseguia entender tudo aquilo que estava acontecendo. E como válvula de escape para isso, eu comecei a buscar coisas que me tirassem daquele ambiente e me desse prazer, e que me fizesse fazer feliz. E, por incrível que pareça, com 7 anos de idade, eu montei a minha primeira empresa. Como que foi esse processo? Eu tinha mudado de escola, estava com uma nova turma, com um monte de gente que eu não conhecia, e eu ganhei da minha mãe uma caixa de lápis. Como toda boa mãe, né, o filho mudou de escola, ela deu uma caixa de lápis para mim, com 1000 lápis dentro dessa caixa, uma caixa da Faber-Castell enorme. E dentro disso, o que aconteceu? Eu peguei esses lápis, não gostava de prestar atenção na aula, não queria ficar vendo isso, e comecei a pegar a tesoura, raspar os lápis lá, e comecei a pintar com um branquinho o lápis, fazer um pastrote mesmo na mesa, né? E quando eu fui ver, o lápis ficou bonitinho, pô, ficava sequinho, parecia que era de gesso, eu comecei a pintar, eu falei, pô, esse negócio aqui é legal, vou dar para os meus amigos. Em vez de dar, eu comecei a ver que eu podia vender aqueles lápis para os meus amigos. E quando eu fui ver, eu já tinha meus primos raspando lápis, o outro pintando, já tinha feito uns amigos que eram quase consultores de venda. E eu estava vendendo para a minha escola, para a escola do lado, para os professores. Tive problema com o consumidor, né, porque estragava o apontador e as crianças vinham reclamar comigo, aí eu tinha que trocar o apontador da criança. E esse processo foi quase que engavetado por muitos outros, que dos 7 anos aos 17, no processo da escola, eu tinha montado uns 12 negócios, era conhecido como o mambeiro da escola, que adorava vender coisa, vendia chocolate, vendia uma série de coisas, montava churrasco, levava a turma, e isso sempre foi uma válvula de escape para entender que aquilo era uma paixão que eu tinha, que era uma forma de eu lidar com os meus problemas e ser feliz. Eu gostava de vender por vender. E esse processo quase que naturalmente me colocou numa faculdade de administração, onde eu entrei e essas habilidades eram valorizadas lá dentro. Comecei a trabalhar em empresa júnior, fazer isso, fazer aquilo. E isso, quase que como uma regra, vai sendo colocado um trilho para você, que você tem que entrar numa grande empresa, fazer um processo de estágio e trabalhar com isso. Na época, uma empresa que valorizava essas habilidades onde eu entrei era a Ambev, quase que o extremo oposto do mundo dos projetos sociais. E o meu processo dentro da Ambev foi muito interessante. Eu entrei, o que seria a carreira dos sonhos, os pais achando uma maravilha, um processo super legal. Aprendi muito lá dentro, mas eu comecei a aprender qual que era a diferença entre intraempreender e empreender. Quando a gente empreende, você pode tomar 99 nãos, mas se você tomar um sim, você consegue montar um negócio. Intraempreender é exatamente o contrário. Você pode tomar 99 sims para a sua ideia, se você tomar um não, o negócio não anda e para. Nesse processo, eu comecei a ter uma série de frustrações. E depois de 2 anos, eu tinha entrado num processo de trainee, o que era o sonho dos meus amigos, o sonho da turma, e eu me encontrei não feliz. E eu não conseguia entender por que eu não estava feliz. Pô, era a carreira dos sonhos, era tudo, mas faltava alguma coisa para mim. E eu acho que eu só percebi isso quando eu descobri que tudo que estava à minha volta era muito mais interessante do que o meu trabalho, e eu fazia tudo para me envolver com essas coisas.
Entrei na comissão de formatura da faculdade, começava a me envolver com um monte de coisa. Encontrei um grande amigo meu na época, que é o Mathieu, que está comigo até hoje, e eu contei para ele dessas minhas angústias e vi que eu não estava sozinho, que ele estava passando as mesmas angústias num processo de trainee da Unilever, que também era o sonho da família dele, que era o sonho dos amigos, e que, poxa, por que a gente não está feliz? Nesse meio tempo, minha prima veio atrás de mim, a Helena, e ela pediu ajuda com um projeto social. Ela é a fundadora do Pronto Sorrir, que é um projeto como Doutores da Alegria, de humanização hospitalar, só que até então ela só tinha conseguido trabalhar em hospitais privados. E o sonho dela era entrar num hospital público. Ela falou assim, olha, a gente consegue criar um projeto. E a lei de incentivo permite com que as empresas invistam o imposto delas do projeto. Eu preciso da sua ajuda para vender esse projeto para uma grande empresa. Eu falei, opa, vender eu gosto. Vender eu sei. E eu me juntei com o Mathieu, que estava com a mesma crise. Falei, vem comigo, vamos desenvolver esse projeto? E a gente começou a inscrever, aprovamos, e em 6 meses a gente tinha aprovado um projeto na lei e vendido esse projeto para o Itaú, que tinha investido R$420 mil no projeto, e que fez com que ela pudesse levar o projeto dela para a Santa Casa de Misericórdia e começar a atuar com uma série de crianças que não tinha. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive o contato com usar uma habilidade minha para algo que era além de mim. Era muito mais legal do que vender lápis. E quase que se tornou impossível voltar para o meu trabalho e vender Guaraná. Porque estava muito distante esse processo. Então eu comecei a entender que, cara, eu posso fazer algo além. E entender que eu também que eu era uma pessoa extremamente privilegiada. Que eu tive a oportunidade de ter uma boa faculdade, que eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas influentes e que era uma obrigação minha usar desse privilégio para gerar algum retorno maior do que eu. E nesse processo também me apaixonei pelo conceito de lei de incentivo. Eu falei, agora deixa eu pegar esse tema, virou meu TCC, comecei a estudar, virei bem aquela coisa, sabe, que o pessoal enfia o negócio na cabeça e começa a estudar pra caramba. Meu TCC foi em cima disso, a gente começou a entender que não só empresas podiam direcionar, mas qualquer pessoa física podia pegar parte do imposto delas e doar para uma causa social, no meio de uma crise política. Isso é maravilhoso. O dinheiro não precisa ir para o governo, pode ir direto para a ponta e mudar a realidade do país. Aí eu falei, cara, numa onda de crowdfundings, catarse surgindo, um monte de coisa, eu falei, vamos criar uma plataforma onde pessoas físicas, com um clique, podem direcionar parte do imposto delas para projetos de impacto social. Na época, a gente não entendia absolutamente nada de tecnologia, trouxemos o Tadeu, que era um programador do IBM, que, acima de tudo, era uma pessoa que estava alinhada com esses propósitos que a gente conheceu na trajetória, e para ele ajudar a gente a desenvolver isso. Começamos a montar as coisas e desenvolver a plataforma, estava super feliz, mas aí, quando eu me dei conta, eu estava trabalhando na Ambev, sendo o presidente da comissão de formatura da faculdade, fazendo o meu TCC e montando o que seria o início da simbiose. Essa equação deu uma conta básica que o resultado foi hipertensão com 22 anos, indo parar no hospital, sem conseguir lidar com a minha própria vida. E aí eu comecei a falar assim, calma, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Minha mãe me botou na parede e falou assim, você é um moleque, você não sabe gerir o seu tempo, você não está fazendo, eu não quero ter um filho que infartou antes dos 30, então você trate de escolher o que você vai querer fazer da sua vida. E meio que não dava para parar de fazer o TCC, né? Eu já estava no final para me formar, também não dava para largar a comissão de formatura. Eu falei assim, bom, eu vou lidar e trabalhar com um negócio que mal existe, ou eu vou trabalhar com a Ambev, que é o sonho da carreira. Eu fiz uma reunião familiar e virei para os meus pais e falei, olha, eu vou me demitir da Ambev, largar o processo de trainee e vou trabalhar com um projeto social. Meu pai olhou para mim e falou assim, o moleque pirou. Virou comunista. Vai largar tudo, meu Deus do céu. E aí eu falei, não, calma, tudo bem, isso, tentando, aí criei outra crise familiar. E eu lembro até hoje, 2016, dia 3 de agosto, estava numa sexta-feira, virei para o meu chefe, como um bom moleque, sem pensar muito, virei para ele, chamei ele numa sala, falei assim, olha que coisa maravilhosa, vou criar uma empresa que vai fazer isso, que vai, com um clique, direcionar parte do imposto dos projetos para pessoas, das pessoas para os projetos. Olha que maravilha, e para isso eu vou ter que largar a Ambev para mudar o mundo. Aí meu chefe olhou para mim e falou assim, você pirou.
E ele foi bem firme assim, nas falas dele. Né? Ele virou para mim e falou assim, amanhã muda o governo, acaba a lei de incentivo, acaba as coisas. Esse negócio não vai dar certo nunca. Você sabe quantos candidatos são por vaga para entrar aqui? São mais de 30 mil candidatos. Se você sair, você não volta. Você tem... Calma. E aí eu acho que ele fez uma coisa que eu acho que foi uma das mais difíceis para mim, que ele falou assim, eu vou fingir que eu não ouvi o que você falou. E eu vou sair daqui, fala com seus pais. Acho que eles devem ter um pouquinho mais de consciência. E a gente fala na próxima semana novamente para ver como que a gente vai... Qual vai ser a sua escolha. Acho que foi uma das piores semanas da minha vida. Era aquela sensação de estômago embrulhado, sonhava com isso quase todas as noites. Um dia eu tinha tomado certeza absoluta, vou largar isso tudo. No dia seguinte eu já não tinha certeza de nada. No outro eu já tinha certeza que a Ambev era a minha carreira da vida. E nessa semana vários projetos entraram legais pra caramba no processo. E chegou no dia 10, na semana seguinte, 9h30 da manhã, meia hora antes da reunião, e eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. E eu resolvi ouvir um conselho da minha mãe, que ela falou assim, siga seu coração. Eu nunca sabia o que isso significava, né? Mas eu falei, bom, vou entrar na reunião e fazer seja o que Deus quiser. Entrei na reunião, falei, olha, é isso mesmo, eu vou querer montar um negócio, vai dar certo, a gente vai mudar o mundo, você vai ver. E aí ele virou para mim e falou assim, não, sem problemas, boa sorte, vai lá, nem precisa voltar segunda-feira. Falei, pô, tô há 2 anos aqui. Falei, bom, beleza, vamos lá, como bom empreendedor, saí, pulei fora da Ambev e falei, vamos montar um negócio. Agora, putz, vamos trabalhar, vou ter tempo, as coisas vão andar, tudo mais. E como bom empreendedor, não tinha dinheiro. Tinha os pais dos amigos, os tios que estavam vendo, falando que bonitinho, o Rafael vai empreender, que legal, deixa eu ajudar. E tinha a mãe de uma amiga minha, que era a tia Beth. Ela era uma grande advogada tributarista. E ela falou assim, eu posso dar uma ajuda para vocês. No dia seguinte do que eu me demiti, era sábado. Eu fui lá fazer uma reunião com ela, saí para jantar. E comecei a contar essa história para ela. Olha, a gente vai lá e com um clique direciona para o imposto da pessoa física para o projeto. E aí ela olhou para mim e falou assim, então, Rafael, muito legal essa ideia, mas o que você está querendo fazer é crime. Eu fiquei pálido, não consegui terminar de jantar. E a única coisa que passava na minha cabeça era, eu vou voltar segunda-feira na Ambev e falar assim, vocês acreditaram que eu ia me demitir? Sabe quantos candidatos são por vaga para entrar aqui? E eu falei, ferrou, né? Saí do jantar, 11h30 da noite, liguei para o Mathieu, liguei para o Tadeu, o Mathieu estava no jogo do Corinthians, falei assim, você venha para minha casa agora. Os dois chegaram em casa, 11 e tanto da noite, eu tranquilo da cara, falei assim, olha, eu fui o único que me demiti aqui nesse negócio. Eu não vou virar para o meu pai, para o meu padrasto, para minha mãe, para minha família toda, e dizer que eu esqueci de perguntar para um advogado se podia fazer. E que a empresa tinha durado menos de 24 horas da minha demissão. Eu já tinha quebrado o modelo de negócio, porque era um erro muito básico para não dar certo. E a gente se trancou no quarto naquele dia. E começamos a redesenhar todo o modelo. A gente passamos a madrugada inteira desenhando e falando assim, calma, talvez não seja pessoa física, talvez seja empresas, talvez não seja projetos assim, talvez a gente consiga ir atrás dos dados, putz, não é nada transparente isso, tem um monte de problema isso. E o que era para ser uma das noites que eu ia dormir mais desesperado na minha vida, sem norte nenhum, foi uma das noites mais tranquilas para mim, onde eu comecei a ter a certeza de que não era o produto em si, mas era com pessoas certas, com um propósito comum e com uma demanda efetivamente existente, a gente ia conseguir se adaptar e criar uma coisa nova. E foi assim o processo da primeira semana da empresa, onde tinha um funcionário interno, que passou a ser 2, que passou a ser 15, que até o fim do ano estamos chegando em 25 agora, mas que nesse processo a gente conseguiu entender a problemática das empresas, entrar com lei de transparência contra todos os ministérios e secretarias, criar robôs que baixaram todos os dados públicos, mapearam mais de 80 bilhões de reais, encontrar mais de 200 mil projetos e criar um sistema, que hoje é o sistema que é o da Simbiose, mas que não sei se vai ser amanhã, que não sei se vai ser depois, e que pouco importa como que é o produto, mas conseguir encontrar uma forma de apoiar os projetos que a gente acreditava. E isso tudo, quando a gente faz com uma certeza muito grande e com um propósito claro, é quase que uma pulguinha que vai contagiando as pessoas. E a gente teve uma série
de pessoas que são quase anjos para a gente, que foram abrindo portas e que fizeram com menos de 1 ano e meio de empresa, a gente vai completar 1 ano e meio agora no próximo mês, fazer com que a gente fizesse parte do primeiro centro de inovação do Facebook no mundo, fizesse com que a gente integrasse a plataforma com inteligência artificial da Intel nos Estados Unidos, fizessem com que a gente criasse um sistema que tem empresas hoje como Volkswagen, Johnson & Johnson, Croton, Uber, Via Varejo, Raia Drogasil, Facebook, que direcionam todo o imposto deles para projetos pelo nosso sistema, com a essência clara. Hoje, eu tenho 24 anos, cara, e tem muitos desafios que a gente passa nesse processo que demanda ter um norte muito claro. Não é fácil. Não é fácil e cada dia só muda o desespero, mas tem que ter uma gestão emocional que saber que não é fácil, saber que você não sabe fazer tudo é fundamental para que você possa fazer, porque você vai naturalmente trazer pessoas para perto que vão saber fazer isso e que tem sido um sucesso muito grande. Então, o que eu queria contar para vocês hoje não era tanto a parte do pitch da empresa, mas contar um pouco de algumas falhas desse processo todo, de que a gente passou e de que eu não me arrependo em nada de ter largado o meu trabalho. Estamos agora, no fim desse ano, começando um relacionamento com a própria Ambev para ela usar a nossa plataforma, o que é uma sensação até que estranha dentro desse processo todo, mas que vai validando. Porque, no fim das contas, eu acho que todo mundo tem um objetivo comum, que é ser feliz. E isso, naturalmente, a gente vai entendendo se a gente está indo para o caminho certo, se a gente está sendo feliz agora. Eu acho que tem, óbvio, muitas empresas e pessoas que têm o perfil empresarial, mas tem muita gente que tem um perfil de empreender e que, às vezes, acaba não tendo a coragem de dar esse passo. E esse processo ele é fundamental. Não é uma linha certa, pode ter altos e baixos, mas se você tem um norte certo, se você sabe para onde ir, isso tem um fim comum. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu sou o Rafael e é isso aí.